A localização permitiu que ele tivesse uma vantagem competitiva. Esse exemplo da Heineken mostra um exemplo de escala, certo? Normalmente, qual que é o mercado de escala? O mercado de escala é um mercado que as empresas que são muito grandes, como elas têm muito dinheiro, elas atuam. E tem o mercado da diferenciação. Agora eu pergunto para você o seguinte, você que é pequeno, e no meu caso aqui, que eu estou trabalhando com pessoas que estão no vermelho, já não tem dinheiro, certo? Eu pergunto, o que você tem que fazer? Você vai brigar por causa de escala? Me fala, você vai brigar por causa de escala? Você pode se diferenciar? Ah, mas eu não sei o que eu faço. Ah, você não sabe agora. Depois que você escutou o que eu falei, você vai começar a pegar e ficar à noite acordado e ficar pensando, uma coisa eu tenho certeza, você vai perceber que tem fundamento naquilo que eu falo. Ou então você vai para o local que você não tem concorrente. Também, então tá resolvido. Tá? Então veja bem, que eu estou mostrando para você nesse bloco 3 que às vezes se endividar pode estar relacionado a essa situação, certo? O seu volume de venda e aquilo que você vende, na escala que você vende, mesmo você tentando vender, tem alguém que vai vender mais barato que você. E você não vai ter preço para concorrer com aquilo. Bem, já que você não vai, então Levi, então não tem jeito. Eu não disse isso, certo? Porque uma das coisas que acontece dentro do segmento de negócios é que a gente tem que fazer o seguinte, a gente tem que lembrar do surfista. Pensa no surfista, pensa bem no surfista. O que é o surfista? É aquela pessoa que você vai lembrar dele lá em cima da onda, lá em cima da onda. Só que as pessoas não lembram dele quando ele estava procurando a onda. Se você pegar e falar com ele lá em cima, e aí, agora tá tudo bem, né? Feliz para sempre. Ele, se pudesse falar, ela fala, você tá percebendo, né? Eu tô em cima da onda, eu tô aqui do lado olhando para ver a próxima. O negócio é assim. Ou você acha que vai montar um negócio e agora, tudo bem, agora eu sou feliz para sempre, agora eu tô bem. Aliás, esse tá bem é só conversa de família, né? Quem não mexe com o negócio fica lá conversando, o fulano tá bem, né? Tá bem. Não, agora o fulano quebrou, né? Agora ganhou, né? Conversa que pessoas que não estão vinculadas a negócio. Até porque quem tá no negócio, ele é um surfista. Ele tá o tempo todo observando. Por quê? Porque ele sabe que em algum momento, às vezes, ele vai ter que fazer. Aliás, costumo até dizer o seguinte, que o empreendedor mesmo é aquele que está o tempo todo focado, porque o faturamento é um termômetro para ele, o lucro é um termômetro. Aconteceu alguma coisa, ele já faz o quê? Eu vou ter que tomar uma providência, no sentido de que se eu quiser continuar, eu vou ter que tomar uma providência, certo? Caso contrário, isso pode me prejudicar, tá? Bem, então, teve essa época que eu peguei e comentei. E veja bem que eu peguei e comentei essa questão da Heineken. Qual que é a ideia que eu estava pensando? É que as pessoas têm dificuldade de ver o efeito da escala, entendeu? Então tá bom. Então eu vou colocar um exemplo que não tem nada a ver, mas guarda. Então quer dizer que não dá para vender uma Heineken? Não. E 500, e 1000. Vai chegar uma hora que você vai, não, desse tanto já começa a sobrar dinheiro. Pronto, entendeu o que eu falei. Por que as pessoas às vezes ficam endividadas? Porque essa conta não foi feita. Porque esse raciocínio não foi aplicado. Como o raciocínio não foi aplicado, então o que vai acontecer? Vai ficar trabalhando e depois chega a hora que fala, mas fulano está ganhando dinheiro, vendendo mais barato que eu. Entendeu? Agora, eu acredito que, uma vez, quando eu fiz esse vídeo, a primeira vez que eu comentei isso aqui, eu percebi até um dia que eu peguei e fiz uma apresentação, alguém comentou comigo o seguinte, Levi, eu gostei muito porque agora eu passei a entender. Inclusive parece que ele estava montando um tipo de franquias na área de odontologia, alguma coisa assim, e ele achou uma forma de explicar isso dentro do ramo dele. Veja bem que não é quando eu peguei e criei esse exemplo, por quê? Porque é uma marca que está muito nas festas, que tá muito badalada. Então eu falei, deixa eu pegar alguma coisa que é badalada só para pegar e dar o exemplo. Eu peguei e criei esse exemplo, tá? Mas ele, vamos dizer assim, ele usou dentro do segmento de odonto, aquelas clínicas populares, e ele falou de alguma forma assim, não, isso para mim foi muito bom. E depois que eu escutei aquilo, olha só, já fez uma grande diferença, né? Então às vezes as pessoas pode ser que elas ficam no vermelho, por quê? Porque de repente aquilo que ela vende tem que analisar a questão da escala. E isso é muito fácil de ser analisado, porque na hora que você tem um sistema de formação de preço, na hora que você vai formar o preço, que você coloca todos os custos, isso vem à tona. Agora, se você não tem um sistema onde mostra isso, fica difícil, né? Eu sei que toda hora pode estar chegando alguém, então às vezes pode chegar e falar, o que está acontecendo aqui, bem? O que está acontecendo é que eu estou fazendo uma live, certo?
uma live onde eu estou mostrando como é que pessoas que estão endividadas podem recuperar o caixa e voltar ao lucro. Eu estou dizendo que isso pode ser feito, você fazer esse projeto, essa forma de mudar de trabalhar em até 90 dias. E meu nome é Levi, é o professor Levi, certo? Pois bem, então vamos continuar nosso bate-papo. Vamos para o bloco 4. O maior erro do pequeno empresário, certo? O maior erro, certo? É confundir faturamento com lucro. Nossa, você está vendendo bem? Ei, como é que tá as vendas? Tá bem? Tá. Eu até entendo o que significa isso aí, até porque eu já falei muito isso. Se considerar a mesma pessoa ao longo do tempo, vamos supor, eu estou considerando o meu faturamento com o meu faturamento passado. Tá? Faturamento do Levi esse mês com o faturamento do mês passado. E aí, como é que está o faturamento? Não, está melhorando, não, está piorando. Quer dizer, eu estou comparando eu comigo mesmo, certo? Mas não é assim que funciona, é que as pessoas querem comparar. Nossa senhora, você está vendendo quanto? Ah, eu estou vendendo 100 mil, e você? Nossa, você está vendendo bem, hein? Só que eu não conheço a realidade do segmento. E não é assim que se compara negócios, certo? Se depositar 100 mil na sua conta agora, vamos imaginar que aí você ficou rico, faturamento? Tá. Por quê? Que isso não faz muita diferença assim, pensado dessa forma. Ninguém sabe quanto você deve, ninguém sabe como é que está o seu caixa. Então, na verdade, o faturamento ele é um elemento, certo? Tem muita empresa que fatura menos e ganha mais. Existe essa lógica, né? E às vezes as pessoas, não, tem que vender mais. E fica só vendendo e esquece de ver aonde é que está indo o dinheiro. E o dinheiro está vazando e está vendendo. Certo? Talvez seja uma das maiores ilusões do pequeno empresário, é isso. É sempre querer, já aconteceu nesse local aqui, de eu atender empreendedores. E aí, Levi, eu estou com um problema, está faltando dinheiro. Sempre eles começavam assim, quando eu atendi aqui. O dinheiro sumiu. Tá bom, o dinheiro sumiu. Tá. Então vamos achar esse dinheiro. Então, eu estou achando que eu precisava de atacar, de vender mais, não sei o que. Quer dizer, olha só. Até aquele momento eu perguntava normalmente no início assim, olha, você é empresário há quanto tempo? Eu sou empresário há tanto tempo. Tá bom. Então não começou agora. Vamos imaginar que de maneira geral já estava 3 anos, 4 anos. Eu estou achando que eu preciso vender algo novo. Nunca vendeu. E olha só o cenário. Tem dinheiro, não tem dinheiro e está querendo vender algo novo. E já tem 3 anos que vende e agora resolveu vender algo novo. E quem que é o cliente? É um cliente novo. O que ele compra? Eu não sei, mas eu tenho que fazer alguma coisa. E tem lá o faturamento, que é a entrada, e tem aquele punhado de saída. E você pergunta assim, aonde é que está indo o dinheiro? Quanto que você está pagando disso, daquilo? Ah, não, isso eu não sei, é mais ou menos. O que significa isso? Está achando que tem que vender mais e não tem controle da saída, certo? Acha que tem que entrar mais e não tem controle da saída. Mas o que é o certo? O certo é fazer as duas coisas, mas o prioritário, você já sabe o que é. O prioritário é usar o bisturi. Todas as pessoas que vêm aqui para ser orientadas pelo Levi, que sou eu já começo assim, você está no vermelho? Então, para você pegar e recuperar o caixa, é bisturi, controlar e depois, porque não dá para cortar tudo, você tem que cortar aquilo que não afeta faturamento. Eu até costumo brincar, se fosse para cortar eu ia cortar unha, ia cortar cabelo, apesar que tem pouco, tira a barriga, certo? Tira que não vai te fazer falta. Na empresa é a mesma coisa, certo? Mas para pegar e saber o que pode tirar, tem que conhecer a empresa. Se você não conhece a empresa, como é que você vai cortar alguma coisa que você não conhece lá dentro, certo? Bem, vamos continuar então. Existe essa ilusão de vender mais. Imagina só, a empresa A fatura 50 e sobra 10. A empresa B fatura 200 e sobra 2. Pode ter isso? Eu acabei de mostrar para você, dependendo do que você vende, a margem é muito pequena. Dependendo do que você vende, a margem é maior. Agora, quem é que escolhe aquilo que vende? Mas eu não sei fazer tal coisa. Será que empreendedor, uma das características do empreendedorismo é justamente sempre buscar informação e sempre estar de olho em novas oportunidades? Eu acho que isso diferencia o empreendedor. Ele tem que estar atento as informações e as oportunidades, certo? Por quê? Porque na hora que você passa a perceber que tem algo que não rende, você não faz. Rende, você faz. Apareceu uma outra oportunidade, você aproveita. Apareceu uma desoportunidade, você apeia, você desce, certo? Então você para de fazer coisas que não rendem e passa a fazer as coisas que rendem, certo? E nessa hora, o que vale mais não é vender mais, é o que sobra mais. É como se dissesse o seguinte, qual que você prefere? Você prefere vender mais ou sobrar mais? Certo? Você falar para mim que as duas coisas, eu vou dizer, na verdade você sabe o que eu estou querendo dizer.
Todo empreendedor trabalha para sobrar alguma coisa que vai para o bolso. Mas se você está pegando, movimentando aquele punhado de dinheiro e não está indo para o bolso, certo? Ou às vezes porque as pessoas que me seguem são pessoas que têm empresas pequenas, certo? E aí a empresa pequena vai querer fazer exatamente aquilo que a empresa grande faz. É complicado, tá? Eu costumo até dizer o seguinte, olha, se fazer aquilo que você faz enquanto coisas pequenas fosse tão fácil, a empresa grande fazia. Usando uma outra expressão que a gente costuma dizer, empresa grande não gosta de carne de pescoço. Por que eu falo carne de pescoço? Porque a carne de pescoço dá um trabalho danado para você tirar ela, porque está no meio dos ossos. Certo? Mas se você souber tirar carne de pescoço, pescoço tem muita carne. E eu que o diga. Quando eu vou comer frango caipira, eu como duas partes. Pescoço e pé. Ataco o colágeno lá dos pés e pescoço. E eu como muito arroz, muitas outras coisas, gueroba, tudo, né? Que é comida tradicional daqui. Comendo um pescoço de frango. Pra lá que se brincar, eu ainda acabo pegando os dois pés, certo? Não sobra pra ninguém. Então, a empresa pequena, a hora que você percebe que tem dificuldade, nossa, mas isso é complicado. Já caiu fora a grande empresa, porque ela não quer nada complicado, ela não precisa disso, ela tem dinheiro, tem tamanho, tem escala, tem funcionário, tem um punhado de coisa. Se você é pequeno, o que você faz? Faz uma coisa, porque se tivesse dinheiro, tinha que ter o dinheiro dela, e a experiência dela, a estrutura dela, o know-how dela, e esse caminho, quando vai para esse caminho, já fala, meu Deus do céu, tá faltando conhecer mais mercado, porque as pessoas que cresceram, elas cresceram porque elas não seguiram essa lógica. Se eu falasse, acabei de falar do Zema, do ex-governador de Minas, que quando ele era pequenininho, não foi o dinheiro que fez ele mudar, foi porque ele resolveu não brigar com os grandes lá aonde dava dinheiro. Tá vendo a diferença? As empresas que você vê grande hoje, boa parte delas, elas nasceram tem pouco tempo. 85% da riqueza mundial não foi deixada por herança, foi construída pelo proprietário, pela pessoa, pelo empresário, né? De maneira geral, são empresários, alguns são artistas, atletas, mas são muito poucos. Percentualmente, a maioria são empresários. E nenhum funcionário. Não tem funcionário. Ganha bem? Não tem não. Tá? Parece que tem. Uma vez me falaram, não, mas tem um da Apple. Sim, não, eu acho que é da Apple. Da Apple, eu acho da Microsoft, eu não lembro. Mas a questão é que ele era funcionário, mas ele era acionista. E ele cresceu e ficou rico, não é porque trabalhava nela, é porque ele era acionista e tinha muitas ações. E essas ações que fazia a diferença na vida dele. Então também, portanto, é que ele era as duas coisas, mas na verdade o dinheiro vinha do empreendedorismo dele, das ações. Tá? Então vender mais é como se dissesse o seguinte, é melhor pegar e fazer o seguinte, olha, não pense em vender mais, pensa em sobrar mais. O importante não é vender mais, o importante é sobrar mais. Bem, existe uma expressão em relação a isso, a pequena empresa dando lucro e a grande empresa dando prejuízo. Às vezes você pode ter, isso já aconteceu comigo, pessoas que eu já atendi, que quando a empresa era grande, não sobrava nada. No dia que deu uma encolhida, no dia que diminuiu o tamanho da empresa, passou a dar lucro. Faz sentido isso? Quer dizer, quando você é grande, não sobra nada. Agora que você ficou menor, agora o lucro apareceu. Uma outra coisa, vazamento invisível. O que é o vazamento invisível? Imagina que de repente existe um descontrole que acaba escapando R$100 por dia. Parece pouco, dá 3 mil por mês. Parece pouco, dá 36 mil por ano. Parece pouco, dá 108 mil 3 anos. Agora tem um detalhe, estou fazendo 100, é que não existe só um vazamento. Então tem muita empresa que sem perceber, o problema não está no faturamento, está nos vazamentos. Certo? Eu vou descobrir. Olha só uma coisa que eu descobri. Eu descobri uma mudança de 1.500, de 600, vamos colocar a conta redonda, de 500 para R$1.500. Eu acompanhava uma empresa e essa empresa, eu estou falando de vazamento, essa empresa ia vazamento literalmente, que vocês vão perceber. Vazamento. Então, o que acontecia? Eu olhava lá no demonstrativo de resultado, no DRE, numa planilha, certo? Uma planilha, inclusive, eu tenho essa ferramenta também, muito mais, vamos dizer assim, prática hoje, porque ela não tem nada de sofisticação para atrapalhar, porque dependendo do computador, ela não funciona. Se for um computador de alguém que entende o computador, que é todo chique lá, então tem uns macros, umas coisas lá, eu tirei para facilitar, para ela rodar, para abrir qualquer computador, porque às vezes as pessoas não têm o domínio da informática e também nem é necessário para isso, tá? Então, mas nessa planilha é a mesma que eu utilizava, só que hoje ela está um pouco mais rica, com um painel para a gente poder analisar as coisas. Na época ela era mais simples. E aí, eu estou olhando lá, no mês, o gás, R$500. Esse é comida self-service, restaurante, um pequeno restaurante self-service. Então, R$500. Passou outro mês, 1.500. Bem,
500 para 1.500, porque eu coloco lado a lado. É uma coisa que eu faço até hoje, metodologia lado a lado. Para 500 para 1.500, aí eu vou lá no faturamento. O que eu estou imaginando? Bem, já que está consumindo mais gás, significa o quê? Fez mais comida. Como fez mais comida, então o faturamento aumentou. Então o faturamento na época era tipo 30 mil reais, aí eu fui lá, 30 mil. 500 de gás, 30 mil. 1.500 de gás, 30 mil. Ué, então não faz sentido. Conversei com a proprietária, ela não conseguiu explicar. Ela conversou com as pessoas cozinheiras, também ninguém. Por acaso, porque em restaurante, aquele bujão de gás, o bujão de gás, que não é um bujão de 13 litros, é um grandão, ele fica do lado de fora. Aí foi dar uma olhada lá, já sentiu o cheiro de gás, estava com vazamento. Então veja só, eu consegui identificar vazamento pelo papel. Eu olhei o papel e descobri um vazamento. Na minha empresa, quando eu tinha escola, uma vez eu seguindo, eu vi um valor de água, tipo, sei lá, se era 200 reais, aumentou. Aí eu conversei com a pessoa, tinha uma senhora que fazia chimarrão para mim, uma zeladora, ela sabia todo dia que eu ia para a escola, eu já chegava, já estava lá o chimarrão pronto e a garrafa, eu só precisava tomar. Tá bom. Na hora que eu conversei com ela, ela foi levar o chimarrão, né? Falei, dá uma olhada aqui. Tem alguma coisa que explica aqui? Porque parece que a água aumentou muito. Eu falei, não aumentou não. Eu vou dar uma olhada. Ela foi no local do fundo da escola, deu uma olhada, aí passou um pouquinho, ela respondeu, olha, Levi, tem um vazamento lá, viu? Realmente tem um vazamento. Olha só, então, eu descobri um vazamento, papel. Então, o que eu tô querendo dizer para você? Que às vezes existem vazamentos invisíveis e que a gente não está percebendo, tá? A gente não está percebendo, existe vazamento aonde está indo embora. E depois, na hora que vem, no caso aqui, quando eu for falar de dívida, olha, você está no vermelho, tem como recuperar o caixa e voltar ao lucro em até 90 dias? Tem. Por exemplo, eu já estou falando algumas coisas, eu já falei, olha, de repente você está vendendo sem margem, de repente está pegando e vendendo coisa que não dá lucro, certo? Está pressando em faturamento, está tendo vazamentos invisíveis. Aqui o que a gente está fazendo? Está parando de cavar o buraco. Não está saindo do vermelho. Mas quando você para de cavar o buraco, fica mais fácil sair do que se você continuar cavando, porque aí não adianta. Então, são coisas que vão acontecendo dentro da empresa e que vai te colocando numa situação extremamente desconfortável. Extremamente desconfortável. Bem, o preço da desorganização, certo? É aquela questão de... Você já ouviu falar de multa? Sabe o que é multa? Certo? Em outras palavras é o seguinte, vencia hoje, pagou amanhã. Aí tem duas coisas, certo? Tem uma punição porque não pagou no dia e tem um dia a mais porque agora vai ter aquilo corrigido, né? Então tem uma mora, tem um juro, tem alguma coisa a mais. Tá? Empresas, se a empresa tem uma certa desorganização ou tem uma dificuldade, pode acontecer muito de pagar fornecedor atrasado, o banco entrar em cheque especial, usar cartão. Imagina só fazendo contas do tipo, olha, 500 reais de juro por mês, a 6 mil por ano, dá 30 mil em 5 anos, certo? Agora imagina só, eu estou falando de um descontrolezinho pequeno. Olha só a bola de neve que vira quando a gente pega e fala de não reconhecer, de não identificar a hora certa de pagar. Tem uma sacada que eu gosto bastante e isso aqui explica essa questão de desorganização. E para você vai ser muito bom. Guarda bem isso aqui. Eu vou falar 3 coisas para você. 3 coisas, certo? Que isso aqui tira a pessoa da dívida. Eu falo assim, se ela fazer isso ao longo do tempo, ela para de ficar endividada. Não é só por isso, mas é também por isso. Primeira coisa, certa vez diz que tinha uma pessoa, isso é utilizado, até um exemplo que eu achei interessante, porque pegaram na área de serviço, né? Pegaram um contador. Que ele era muito dedicado, certo? Uma pessoa excelente, né? E ele atendia os clientes dele, todos os clientes falavam bem dele. Tá? Então, se você perguntasse, olha, você ganhou o fulano, o contador, ele é muito bom. Tá? Então, você não pensa em trocar ele, não, de maneira nenhuma, certo? Tá bom. Então, ele é eficiente. Todo mundo falava que ele era eficiente. Os clientes falavam que ele era eficiente. Mas não já aconteceu, parece que uma vez ele esqueceu de mandar um documento para vocês pagarem. Mas não aconteceu, mas depois ele pegou e mandou e já pegou e falou, não, pode pegar aí, eu vou pagar a multa, pode deixar comigo. O cliente, tudo bem, então já que ele aconteceu isso, tudo bem, ele vai pagar, então tudo bem. Tá? Ele é excelente. Então tem pessoas que são eficientes. Esse contador que eu estou te falando, ele é eficiente. Agora vamos colocar um outro elemento. Lá dentro da empresa dele, de repente pode ter pessoas onde precisava de 3 pessoas, tem 4,